Voltamos. Aqui, tô vendo aqui, muita gente continuou, né? Nem chegaram a sair, não, tá? Do nosso link. Só quero saber aqui, isso que a gente tá. Luciene, Oi, diga, Aline. o pessoal tá perguntando no grupo aqui, as Hum, atividades que são para te mandar hoje, é para mandar certo? agora na manhã ou é o dia todo? Não, pode me mandar ao longo do dia, tá bom, Aline? Tá bom, Tá? obrigada. Viu, gente? Luciene, Podem. Oi, diga, Beatriz. pode terminar de responder? Hã? Pode terminar de responder, depois eu pergunto. Não, não, e isso que eu ia comentar, assim, hoje é a data, né, 1º de abril, podem ficar tranquilos, fazer atividade, me encaminhe pelo e-mail, enfim, podem ficar tranquilos, tá bom? Pode falar, Beatriz. É porque eu tive uma dúvida, enquanto o pessoal não chega, eu vou aproveitar para perguntar. Pode Lá em falar. cima, no slide de anemia, um dos primeiros slides explicando o que é anemia. Tá Os falando assim primeiros. que. Então, vou voltar aqui. Isso. Por favor. Pode falar, pode perguntar. Tá falando assim que a anemia é a baixa concentração de hemoglobina no sangue. E depois, no finalzinho, tá falando assim que os eritrócitos, eles se coram mal. Mas, se tem a baixa concentração de hemoglobina no sangue, o eritrócito já não fica mal corado? Deixa eu ver aqui. Você está falando isso aqui? Aqui, ó. Então, aqui, não é? Aqui, ó. Isso. Anemia, baixa quantidade de eritrócitos, ou seja, baixa quantidade de hemácias no sangue, né? Uhum. E aí, qual que foi o seu questionamento? Se eu tenho o baixo número de eritrócitos no sangue, não, peraí, o seu slide está diferente do que eu tenho. Ah, não, é porque eu dei uma modificada aí no material também. Depois eu vou até mudar lá. É do Ah, aquele, tá. daquele que já estava, né? Isso. Tá, não, é porque eu sempre acrescento, mas não precisa se preocupar, não, mas o conceito tá tudo certinho. E eu vou Ah, colocar tá. esse lá, tá bom? Porque Tá bom. eu gosto muito de mexer, principalmente com imagem e tudo. Mas aí você falou em relação aos eritrócitos se corarem mal, né? Porque É, olha porque, só. ah, é Pode porque falar. tava lá assim, baixa concentração de hemoglobina no sangue e Ok. que o eritrócito ele corava mal. Aí eu fiquei confusa se não era a mesma coisa. Não, não é não. Olha assim, Não? aqui, ó. Não, olha só para você perceber. Porque a anemia, a anemia em si, o que ela é? O conceito aqui é o que ela pode ser, né? A anemia é a diminuição da quantidade de hemoglobina no sangue. Olha só, baixa concentração de hemoglobina. Só que a hemoglobina está onde? Na hemácia. Na hemácia. Exatamente. Então é por isso que quando eu tenho uma baixa concentração de hemoglobina, isso sugere o quê? Que eu possa vir a ter uma diminuição da quantidade de hemácias, consequentemente, eu tenho uma diminuição da quantidade de hemoglobina, ou porque às vezes eu possa vir a ter hemácias em quantidade normal, mas aí que entra porque eles se coram mal. Que às vezes eu observo, imagina, eu vou dar um número aqui só para ficar fácil. O normal é ter 100. Eu continuo a ter 100. Mas às vezes o problema está na hemoglobina que está contida nessa hemácia. Então, aí a hemoglobina, que é aquela estrutura que eu apresentei aqui para vocês, se ela tiver alguma alteração aqui internamente, eu posso até ter contagem de hemácia, uma contagem normal, mas a hemoglobina ela está defeituosa. E isso, inclusive, gera com que essas hemácias, mesmo presentes em quantidade normal, se eu sair contando, eu vou observar aquela quantidade normal, mas elas estão fracamente coradas. Por quê? Devido a essa alteração da hemoglobina. Tá? Então, na hora que você Entendi. joga um corante, ela vai se corar de uma maneira mais fraca. É aquela hipocromia que a gente falou. Tá? Então, é isso Ok. que possa acontecer. Porque são possibilidades de se levar o indivíduo ao quadro de anemia. Tá certo, Beatriz? Entendi. Aham. Tá. Gente, pelo que eu tô acompanhando aqui, o pessoal já voltou, então eu vou dar continuidade, tá certo? Eu voltei aqui o slide, porque a gente estava aproveitando e tirando uma dúvida da Beatriz. Eu
Não, espera. Não. Deixa. Espera que eu acho que eu fiz. Deixa eu ver. Ok. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu caminhar aqui nos nossos slides. Tá? Só um minutinho, por favor, que é onde nós estávamos. Isso. Estava nesse slide. Só um minutinho, por favor. Aqui. É isso aqui que eu tenho que fazer. Isso. Tá vendo? Eu apanho, mas a gente segue adiante. Tá bom? Então, olha só, se vocês observarem, nós estávamos nesse slide antes de ir para o nosso intervalo, tá bom? Então, agora eu vou apresentar a vocês a anemia hemolítica. Na verdade, é o último tipo de anemia, e depois a gente vai falar de uma outra alteração, mas a gente realmente já está caminhando, tá bom? Mas antes de passar para a anemia hemolítica, até para fixar, eu quero só recordar a vocês. Nós vimos a anemia falciforme, que a hemácia tem formato de foice. Eu vou falar as principais características só para vocês recordarem. Falei da anemia megaloblástica, que o termo mesmo é sugestivo, né? Mega. Hemácias e leucócitos grandes, aumentados de tamanho, tá? Ela está associada à diminuição da vitamina B12 e B9. E, inclusive, eu falei com você, se essa alteração não for por uma situação de ingesta inadequada, se for porque o meu organismo não consegue absorver, essa anemia megaloblástica, ela possa ser também reconhecida como uma anemia perniciosa. E eu apresentei a vocês a anemia ferropriva, que o nome também é sugestivo, né? Privação de ferro na minha alimentação, ou às vezes eu também posso ter dificuldade na absorção desse ferro, tá bom? Bem, e agora a anemia hemolítica, que é uma possibilidade também de anemia, mas ela se caracteriza por uma situação interessante. A anemia hemolítica, ela é uma correlação em relação ao meu sistema imunológico. De repente, gente, o meu sistema imunológico possa começar a reconhecer as minhas hemácias, as minhas células do sangue, como não próprias, como se fossem invasores e que o meu organismo começa a combater essas células, tá? Então, esse é um detalhe que é o primordial, assim, só para a gente, na hora que recordar, né? O que é fundamental lembrar? Que a anemia hemolítica tem a ver com esse sistema imunológico, do qual é uma doença autoimune, onde o meu corpo começa a reconhecer essas células que são tão importantes, mas começa a reconhecê-las como se fossem não próprias ao meu organismo, aí age querendo destruí-las, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui a vocês justamente isso. Olhem só, então essa anemia hemolítica, ela é classificada como doença autoimune, ou seja, meu próprio, né, por isso meu próprio sistema imunológico atua contra as minhas células do sangue, tá bom? Isso significa o seguinte, que meu organismo vai tentar destruir, deixa eu colocar aqui aquele bonito, esse apontador a laser bonito. Então, o meu próprio organismo vai tentar destruir essas minhas células. Então, vou ter um índice de destruição dessas células que vão além, né? Vai ser muito mais rápido. Essas células vão viver muito menos tempo do que o considerado padrão. Vocês lembram que hoje, no início da aula, eu cheguei a perguntar a vocês qual que é o tempo de vida médio das nossas hemácias, e vocês me responderam certinho, que são 120 dias. Com essa destruição, com esse ritmo de destruição aqui, para vocês terem uma ideia até que ponto que isso possa ser severo, que tem hemácia que vai viver apenas 30 dias, ou seja, um quarto, né? Ao invés de durar 4 meses, 120 dias, vai durar um mês, 30 dias. Olha o prejuízo, gente, para o organismo desse paciente, tá bom? Então, isso que é uma característica muito, que é o particular. E é isso que eu faço vocês o convite, gente. Na hora de estudar, tentam focar o que é essencial, né? Por quê? Não adianta eu não focar aquilo que é clássico, porque aí
eu às vezes me perco no meio de tantas informações. Na hora que eu consigo, bem, quais são as anemias? Essa. O que caracteriza cada uma? Aí eu sei os detalhes, aí agora eu posso voltar ao meu estudo para aprender mais sobre elas, tá bom? Bem, aqui essas anemias, né, no caso a anemia hemolítica, ela possa ser tanto hereditária, ou seja, eu vou nascer com essa anemia porque eu adquiri dos meus pais, ou ela possa ser adquirida. O que significa isso? De repente eu estou aqui conversando com vocês, eu posso falar, gente, ó, eu me considero um indivíduo saudável. Eu não tenho até então nenhum diagnóstico que necessariamente venha comprometer de uma maneira mais severa a minha saúde. Mas nada impede que amanhã eu não venha ter um diagnóstico, por exemplo, de anemia hemolítica. Aí você fala, uai, professor, mas como? Você é saudável e de repente o seu organismo possa a reconhecer como não próprio as suas células do sangue? Pode, gente. É lógico que esse cenário, ele é muito pesquisado, que às vezes possa desencadear uma mudança dessa, né? Eles acreditam que às vezes até alguns processos infecciosos, algumas situações virais, elas possam fazer com que o indivíduo tenha essa mudança de comportamento aí, né? Que o meu organismo comece a ter essa mudança de comportamento, que o meu corpo comece a produzir anticorpos que venham atuar contra as minhas células do sangue, tá bom? Então, assim, é uma possibilidade isso, dela tanto ser hereditária como adquirida, tá? É lógico que isso chama muita atenção, esse cenário, ele é muito chamativo, né? Para poder, principalmente, entender por que eu posso adquirir isso. Então, é uma ferramenta de estudo, não é necessariamente tão claro, tá? Por exemplo, se eu vier a ter um diagnóstico desse amanhã, não necessariamente eles vão conseguir falar o que fez o meu corpo mudar esse comportamento, tá? Fez com que o meu organismo começasse a mudar assim. Não significa que a gente tem necessariamente resposta para isso, não, tá? Sistema imunológico, comportamento orgânico, tem hora que a gente logicamente busca, mas nem sempre a gente consegue essas explicações, tá bom? Aqui, inclusive a partir da nossa próxima aula, eu vou começar a entrar nesse cenário de uma maneira mais específica dentro da imunologia. Mas você sabe que eu gosto muito de imagem, né? Porque eu acho, quando eu coloco para vocês um desenho no slide, primeiro que eu acho que esteticamente fica legal, é mais chamativo, né? Mas é porque eu gosto muito, eu acho muito importante que o aluno tenha o visual. Tá? Então, por que eu coloquei essa imagem aqui para vocês? Reparem, primeiro, eu tenho aqui 4 hemácias, né? Que são as células do sangue, e a gente percebe essa estruturazinha até que eu destaquei aqui, ó. Não parece um Y, né? Essa estrutura daqui, gente, olhem, olha aqui, tá? Essa estrutura aqui, ela é uma representação de imunoglobulina. O que é imunoglobulina? São os nossos anticorpos, tá? São anticorpos. É aquilo que a gente cria para tentar combater, por exemplo, um invasor. É o que a gente está aí na luta, só ligar o noticiário. Tem vários grupos de pesquisa tentando, né, realmente encontrar uma vacina contra o novo coronavírus. Ou seja, eles estão tentando fazer uma vacina que venha estimular o meu organismo a produzir anticorpos contra esse vírus em específico, tá bom? Aí você fala, mas por que isso tá aqui? Oi, diga. Você falou de anticorpos. Aí, por exemplo, pessoas que tiveram esse novo coronavírus aí, certo, e eles conseguem se recuperar, eles criam anticorpos. Esses anticorpos, eles podem retirá-los e passarem para outras pessoas? Ô, João, João, não é? É o João Vitor. Ô, João, isso eles estão justamente nessa linha de pesquisa. Por exemplo, uma vacina, né? Essas vacinas que são produzidas, essa questão de anticorpo, eu concordo com a sua linha de raciocínio, né?
mas ela não é tão lógica assim, não. E especificamente no que se refere ao novo coronavírus, perdão, que eu estou tentando aqui achar, aqui, não é, a gente não tem, perdão, a gente não tem ainda explicação, a gente ainda não tem um entendimento de tudo. Então, eu não posso te falar se eles vão conseguir, se isso vai ser o suficiente. Por exemplo, deixa eu explicar o que você está falando. Por exemplo, eu, mulher, na hora que eu tive meu filho, na hora da amamentação, eu consigo transferir, por isso que a amamentação é tão importante para as nossas crianças, né? Porque, além de tudo, a gente tem a possibilidade ali de transferir anticorpos através do leite da mãe, tá? Além daqueles anticorpos que o meu bebê já recebeu durante o período gestacional. Então, isso que você está falando é algo possível dentro de um cenário como esse, né? Que é transferir anticorpos de um indivíduo para o outro a fim de fortalecer o sistema imunológico. Mas no caso específico, João, infelizmente a gente ainda não tem explicação para isso. A gente são várias linhas de pesquisa que eles estão tentando encontrar possibilidades, né? Mas só para a gente ter uma ideia, igual eu não sei até que ponto ou até extensão em relação a isso. Mas eu acho que vocês ouviram falar. Existem indivíduos que foram diagnosticados com Covid, que foram tratados, foram curados e adquiriram novamente. Então, até se a gente for imaginar, eles mesmos, porque se eles tiveram, eles produziram anticorpos, né? O organismo produziu. Mas isso porque, de fato, os anticorpos, eles não evitam que a gente venha a ter. Normalmente, o que eles fazem, por exemplo, na hora que eu vacino, não evita com que eu, de fato, não venha a ter, por exemplo, aquela doença. Mas faz com que, se eu tiver, eu não tenha ela tão forte. Então, também eu não sei aí, dentro desse cenário, desses pacientes, se eles voltaram a ter essa doença, o Covid, e se continuou com a mesma projeção, né, com a mesma intensidade ou não. Então, de uma maneira específica, em relação ao que a gente está vivenciando agora, são suposições, possibilidades, a gente ainda não tem. Eu não como falar se realmente vai, porque essas possibilidades não significa que ela ocorra sempre, independente do agente que provoca a doença. Tá, João? Entendi. Tá? Então, assim, eu não tenho como te responder isso, não. Tomara que isso seja possível. Tomara, mas, assim, sabe aquela coisinha que você fala assim, 2 mais 2 são 4. Aqui na imunologia, aquilo que foi encontrado uma vez não significa que vai ser replicado para todos, não. Tá bom? Então, por isso que a gente não tem como fazer uma referência dessa tão específica. Tá bom, muito obrigado, viu? De nada, João. É isso, vão participar mesmo, né, Ida? Mas a gente está aí, é só ligar os noticiários. Tem muita coisa e a gente vai poder explorar isso mais adiante também, tá? Bem, senhores, como eu falei com vocês, essa anemia hemolítica era o último tipo de anemia que eu iria apresentar a vocês. Agora eu vou apresentar um outro tipo de alteração, mas não necessariamente essa situação de anemia, tá? Eu sempre gosto de chamar a atenção do meu aluno o seguinte, que a gente estuda aquilo que é normal, dentro dos parâmetros de normalidade, aquilo que é importante no nosso corpo é diferente, às vezes, daquele nosso raciocínio no dia a dia, né? Por que eu tô falando disso? Porque, olha, eu vou fazer um parênteses. Se a gente criar aqui um grupo de discussão do tanto que o dinheiro é importante pra gente, provavelmente, sempre respeitando, tem sempre exceções, mas acredito que a maioria vai falar assim, professora, se eu tenho 10, eu fico satisfeito, mas eu fico querendo ter 100. Na hora que eu chego a ter 100, eu fico feliz que eu alcancei os 100, mas agora eu quero ter 1000. Na hora que eu ganho 1000, eu fico feliz que eu alcancei isso no primeiro mês, mas agora, poxa, minha meta é 10.000. Então, isso é o que normalmente, em termos de indivíduos, imaginam. Aquilo que eu considero bom é como se eu não tivesse limite, eu sempre quero mais, né?
Mas por que eu gosto de chamar a atenção disso com vocês aqui nesse momento? Porque nós vimos que ter hemácia no nosso organismo, nós precisamos ter esse componente na maneira, em quantidades adequadas, né? Por quê? Ela vai ser responsável pelo transporte de oxigênio no meu organismo. Ótimo. E eu sei que o oxigênio é muito importante para a minha vida e saúde. Excelente. Mas existe no meu corpo uma coisinha que é muito importante. Limite fisiológico, tá? O que isso significa? Significa o seguinte, olha, hemácia é bom, eu preciso, mas até mesmo excesso possa ser nocivo ao meu corpo. É por isso que eu vou apresentar aqui, dentre outras alterações, porque reparem, até agora a gente falou muitas vezes de diminuição, né? Diminuição de tamanho, interferência no tamanho, quer que seja para mais ou para menos, diminuição da quantidade, mas o excesso também é negativo. Nós também possamos vir a ter aumento da quantidade de hemácia. Aí é o termo que nós denominamos de policitemia ou eritrocitose. Eu particularmente gosto mais desse termo de poli, porque ele já é sugestivo, né? De poli, muitos. Então, reparem, para vocês recordarem, policitemia é quando eu tenho o quê? Uma maior concentração de hemácias. Uma concentração maior quando considerado aquele padrão de normalidade, né? Então, eu tenho uma alta concentração dessas células, que embora elas sejam muito bem-vindas, tudo tem seu limite, tá bom? Mas por que eventualmente elas possam ser nocivas? Olha, a gente viu fluxo de sangue, né? O meu sangue, ele precisa de ter fluidez. A partir do momento que a gente vem a ter, né, hemácias em excesso, significa que eu tenho células do sangue em excesso. Consequentemente, né, eu vou ter ali um sangue mais viscoso, tá? Deixa só para vocês me entenderem o que significa essa viscosidade. Vamos fazer uma comparação aqui grosseira. Falem para mim. Imagine eu com 2 copos agora, do tipo americano, um cheio de água e um cheio de mel. Imaginem isso na mente de vocês. Eu tô jogando agora esses 2 copos ao chão. Assim, no chão não, porque eles vão quebrar, né? Imagina que eles estão na mesa, eu vou entornar, fazer com que esse conteúdo que está dentro dos copos comecem a derramar. Me digam, qual dos 2 copos vai ficar vazio mais rapidamente? O copo com água ou o copo com mel? Alguém pode me responder aí? Mel, vai demorar mais. Daiane, o do mel, ou com mel vai demorar mais? Mais de esvaziar. De esvaziar, isso mesmo, né? Mas por que eu pergunto isso? Olha, vamos raciocinar, tá certinho, Daiane. O copo com água vai ficar vazio mais rápido. O copo com mel vai demorar mais a esvaziar. Por quê? A água é menos viscosa que o mel, né? Então, o mel, concordam comigo nesse raciocínio que o mel vai ficar escorrendo? A água no instantinho derramou. Agora o mel vai ficar ali escorrendo, aí ele vai custar mais. Por quê? Até que todo aquele material que é o mel, que é mais viscoso, até que ele realmente consiga sair do copo, ele vai demorar mais, tá bom? Por que eu faço essa comparação? Né? Para vocês terem uma noção, o que seja viscosidade. O nosso sangue, ele não possa ser muito viscoso, porque se ele for muito viscoso, mais denso, mais cheio de hemácia, ele vai ter maior dificuldade de circular, tá? É tudo dentro do parâmetro considerado normal. Eu também não posso ter um sangue tão pouco viscoso a ponto de me sugerir mais hemorragia, mas é tudo aquele padrão de normalidade, né? A partir do momento que eu tenho uma maior quantidade de hemácia, eu vou ter um sangue mais viscoso, que vai ter maior dificuldade de passar pelos meus vasos sanguíneos. E, consequentemente, dá para a gente imaginar que vai interferir no meu fluxo de sangue.
Para vocês terem uma ideia, nessa imagem, todos esses pontinhos bem corados que vocês estão vendo aqui, núcleos de hemácias, tá? Na hora que a gente vê, nossa, mas está repleto, tá? Tá muito cheio. Isso, característico de uma situação de policitemia, tá bom? Agora, esse aumento de hemácias, ele possa ser o que a gente chama de relativo. Como assim? Né? Ou seja, relativo depende da maneira como eu estou observando. Hoje até eu já citei isso, não sei se vocês se recordam, lá na frente, até antes do intervalo. Imagine que de repente eu pego uma virose e fico com... Oi, perdão, pode falar, Daniela. Aqui, a mulher ela perde sangue mensalmente, né? Se ela perder muito sangue durante a menstruação, ela pode gerar uma anemia. Onde que encaixa a anemia aí nesses tipos de anemia que você falou? Aí, Daniela, essa característica de hemorragia, de perda de sangue, ela é realmente uma anemia, mas ela possa estar enquadrada dentro de uma anemia ferropriva, principalmente, tá? Agora, a megaloblástica também, tá certo? Entendi. Possa interferir de tal forma que eu perdi tanto sangue que ali, eventualmente, com aquela perda de sangue, eu também perdi fonte de ferro, tá? E eu também posso ter deficiência de vitamina no meu organismo. Por isso que aí ela poderia se enquadrar dentro desses dois conceitos, tá certo? Certo. Bem, aqui, olhem só, como eu estava falando com vocês, de repente eu adquiro uma virose e fico com vômito e diarreias intensos. A gente sabe que além de ser uma sintomatologia muito desagradável, isso daqui vai me gerar o quê? Desidratação, né? E aí, deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Vômitos e diarreia, gera esse paciente um quadro de desidratação, porque eu vou perder muito líquido. Quando eu perco líquido no meu organismo, gente, proporcionalmente no meu sangue, eu vou ter uma baixa da quantidade de plasma, que aí é aquela aula de semana passada. Quando a gente estuda sangue, eu tenho uma parte aquosa e uma parte celular. Então, se eu perco mais água, significa que proporcionalmente, relativamente, eu tenho no meu organismo o quê? Mais célula, mais hemácia do que o habitual, tá? Ou seja, por isso que a gente fala que o aumento de hemácias possa ser relativo nessas situações. A privação de água também é uma possibilidade, mas remota para a gente. Mas vai que eu fico no ambiente, não tenho água, né? Água doce para beber, tenho privação de água. Posso desencadear no meu organismo prejuízos que eu me desidrate também. Além da possibilidade, porque a gente sabe que tem muita gente que faz prescrição e utiliza medicamentos, enfim, usam de uma maneira indiscriminada, inclusive medicamentos que venham ser diuréticos. O que é medicamento diurético? O que são uso excessivo de diuréticos? Diuréticos, ele te estimula mais a ir ao banheiro urinar, né? Inclusive, existem medicamentos para perda de peso que tem essa base. Você perde peso, mas você também perde saúde, tá bom? Por isso que a gente tem que ter, tudo precisa de ter uma prescrição médica, um acompanhamento, não é realizadas, foi bom para um colega meu, eu ouvi falar, não é que ele realmente deu certo, deu, aparentemente pode ser até ser que você perceba isso, mas às vezes ele também perdeu saúde, tá? Então essa perda, por quê? Na hora que eu vou muito ao banheiro urinar, eu vou perder excesso de líquido, e aí possa ser que esse excesso seja prejudicial ao meu organismo, tá bom? Então, isso é possibilidade. Também tenho esse aumento de hemácias absoluto, ou seja, quando de fato, de repente, no meu organismo, eu verifico que eu estou com um aumento da produção de hemácias no meu corpo, tá? Desde ali naquele ambiente de medula óssea vermelha, tá? E possa, às vezes, ser o que a gente chama de aumento das hemácias primária, né? Por quê?
ela, na verdade, é uma alteração que ocorre lá nas minhas células-tronco, tá? Então, ela tem a ver ali em relação àquelas células que vão dar origem às células do sangue, tá bom? Mas, assim, só para a gente ter uma noção dessas possibilidades. Eu quero aproveitar aqui em termos dessa imagem, que mais uma vez, olhem a grande quantidade de hemácias circulando dentro desse ambiente sanguíneo, né? Como que eventualmente essa quantidade maior de hemácia possa sugerir, possa prejudicar o fluxo de sangue, é aquilo que a gente falou, ele fica mais viscoso, né? Com maior dificuldade circulatória. Vou fazer também uma outra comparação grosseira. Imagina assim, a gente pensar hoje, imagina a BH em situações de normalidade, tá? Hoje eu vou tirar o carro da garagem, eu vou de carro, porque eu preciso de ir mais depressa, né? Então eu vou evitar de pegar o ônibus, ter que esperar o ônibus passar, ter que imaginar que ele vai parar de ponto em ponto. Então, se eu tirar o carro da garagem e ir, eu tenho uma tendência, pelo menos essa expectativa, que eu possa chegar mais rápido, tá? Só que aí, imaginem se todo mundo pensar igual. Todo mundo for de carro, congestionando as nossas ruas. Você não vai chegar mais rápido, né? Então, eu gosto dessa comparação só para você perceber. Aquilo que eventualmente você acha que possa ser benéfico, né? Que é uma quantidade maior de hemácia, às vezes não seja. Por quê? É tanto circulando que ao invés de ajudar, ele vem a prejudicar a oferta de oxigênio no nosso organismo, tá bom? E possa também ser esse aumento de hemácia secundário, porque às vezes eu posso vir a ter estímulo da maior produção de hemácia pela eritropoetina, né? Lembra aquele hormônio que é produzido pelos rins, que estimula a produção de ericlócitos, ou seja, de hemácias. Possa vir a ter um aumento de hemácia apropriada. Semana passada, eu lembro, acho que foi o Igor, que eu achei interessante a pergunta dele, o fato, por exemplo, eu estou em altas altitudes, de repente, se eu tiver uma maior quantidade de hemácia, seja interessante. Até a gente falou sobre adaptação, né? Foi quando eu brinquei com vocês, pessoal. Isso a gente vê muito quando a gente acompanha futebol, né? Porque os jogadores estão acostumados aqui, vão jogar altas altitudes e lá sentem cansaço, fadiga, né? Agora, se esses indivíduos ficarem nesse ambiente, ou imagina, de repente eu falo com vocês, gente, eu estou mudando de país, né? E se eu for para um país de altas altitudes, de início eu vou sentir dificuldade respiratória, vou ter que ficar mais quieta, não vou conseguir, por exemplo, correr, realizar atividades extenuantes, mas com o tempo o meu organismo vai se adaptar. E aí lá ele possa, inclusive, produzir uma maior quantidade de hemácias, e aí isso é até considerado interessante e satisfatório ao meu organismo, tá bom? Pode falar, pode perguntar, Daniela. Você falou atividade o quê? Não entendi. Extenuante. Por exemplo, você imagina eu, Luciene, correndo na Lagoa da Pampulha. Realiza, Dani? Se eu conseguir, já está de bom tamanho, mas é porque correr a Lagoa da Pampulha, para mim, seria uma atividade extenuante, uma atividade muito cansativa, uma atividade que vai exigir muito do meu organismo, tá? Então, é isso que a gente fala, atividades extenuantes. Não precisa ir longe, não precisa ser tanto Lagoa da Pampulha, não. Vamos imaginar quando vocês têm aula, imagina, lá no 7º andar da faculdade, e de repente eu subo a escada a pé, né? Como eu não tenho muito preparo físico, você pode ter certeza que a tendência é eu chegar na sala de vocês, ou eu vou bem antes para ir subir bem calma, ou de repente eu vou chegar na sala de vocês extenuada, cansada, ofegante, né? Chega assim, gente, cansei, espera aí que eu preciso de um tempinho até para poder falar, tá bom? Isso que significa atividades extenuantes, tá bom? Obviamente o que é extenuante para um indivíduo pode não ser para o outro, né?
tem gente que está super acostumado, igual eu tenho um colega da faculdade, que ele corre horrores, né? Aos 40 e tantos quilômetros. Então, na hora que eu falo correr uma lagoa da Pampulha para ele, ele vai rir da minha cara. E eu só falando isso, na verdade, eu fico cansada só de imaginar, porque eu não tenho preparo, tá bom? Enfim, é isso que significa atividade extenuante. E aqui, algumas situações em que eu venho até aumento da hemácia, que a gente fala por motivos inapropriados, porque às vezes pode ser estimulado por umas situações tumorais, tá? Inclusive tumor maligno, que possa aumentar, estimular a produção de hemácias de uma maneira descontrolada pelo meu organismo. Tá bom? Bem, gente, para a gente finalizar, aqui, ainda quando eu falo das manifestações clínicas, né? Nesse caso é muito comum a gente falar de dor de cabeça, que o nome correto é cefaleia, né? A pessoa ter tonteira, alterações visuais, tá? Inclusive dores no peito, que é o que a gente denomina de angina, aquela sensação de cansaço, que é de espineia, tá? Então, tudo isso eventualmente possa acontecer, não necessariamente todas as manifestações sejam obrigatórias a apresentar, mas o indivíduo, com o aumento da quantidade de hemácia, pode apresentar um ou mais dessas queixas clínicas, tá bom? E aqui, logicamente, ele, como eu falei com vocês, lembra quando eu fiz aquela comparação grosseira com quantidade de carro circulante? Imagine, então, eu ter alteração do fluxo de sangue e, consequentemente, alteração de oferta de oxigênio a diversas partes do meu organismo. Eu sou muito mais susceptível a sofrer infarto agudo do miocárdio, a ter um acidente vascular encefálico, a ter prejuízo circulatório geral, mesmo porque, se eu tenho uma quantidade maior de hemácia, eu posso apresentar até mesmo que maior facilidade da formação de coágulos, né? Sugerindo a trombose, tá bom? Só chamando a atenção de vocês aquilo que eu falei no início. Nem tudo que é bom no meu organismo significa que não tenha limite fisiológico, tá? O excesso também possa promover danos à nossa saúde. Bom? E agora sim, eu acho que isso. Agora sim a gente finalizou essa característica de policitemia, tá bom? E aí sim, agora para finalizar, embora, viu gente, eu sempre gosto de chamar a atenção de vocês, porque na nossa disciplina, a última unidade é falar sobre oncologia, tá? Mas eu acho que não tem como a gente aqui falar sobre distúrbios das células do sangue sem mencionar a leucemia, né? É uma situação mais agressiva, é uma situação tumoral maligna, onde na verdade a gente vai perder o equilíbrio da produção de células do sangue. Diga, Dani. Professora, mas leucemia não é câncer no sangue? Já considerado câncer? Isso. É isso que eu tô falando, Dani. Tá. Tá? Ou seja, embora olha só, nós vamos falar de uma maneira específica de câncer no final da nossa disciplina, ainda assim, eu gosto de pontuar com vocês, gosto de falar nesse momento, porque, como você falou, Dani, de fato, uma situação tumoral maligna, ou seja, um câncer. Na hora que eu falo tumor maligno, significa câncer. Ele é um câncer em que eu observo nas minhas células do sangue, mais particularmente nos leucócitos, tá? Então, mesmo, é isso que eu tô falando, mesmo que a gente venha mencionar isso mais adiante, eu acho que é importante, porque até quando eu não menciono, é muito comum vocês me perguntarem a esse respeito. Quem que tá querendo perguntar? Ou foi impressão minha? Eu quem? Eu quem? Poliana. Poliana, pode falar, Poliana. Eu já ouvi falando assim, que quando a gente não trata muito bem uma anemia, ela pode progredir para uma leucemia. Isso é fato? Não, isso é mito. É engraçado que eu ia comentar isso com vocês, viu, Poliana? Só venha a adiantar.
é o seguinte, eu concordo com você. As pessoas falam isso, mas vocês vão entender que não. Anemia é anemia e com aquelas características que a gente viu anteriormente, tá bom? Mas por que que às vezes as pessoas falam isso? Com base em quê? Né? Que elas ficam tirando conclusões, mesmo que sejam falsas. Porque é o seguinte, você imagina de repente eu tenho um cansaço, eu tenho uma queixa clínica, vou fazer um hemograma, porque o hemograma ele é um exame relativamente fácil, simples de fazer, pouco invasivo, né? E ali vão ver que eu tenho anemia, né? Ah, você está com anemia. Ok. Só que o que acontece? Essa anemia ela não vai passar. E aí, eu vou só ter maiores queixas clínicas, ou seja, o meu quadro tende a cada vez mais aumentando, ficar mais severo. E aí eu vou continuar a ir ao médico. E aí ele vai continuar a procurar. E só depois que vem o diagnóstico de leucemia. Aí por isso que algumas pessoas acham que ela começou com anemia e que a anemia transformou em leucemia. Não é verdade. Por quê? Esse paciente já tinha leucemia. Porque o indivíduo com leucemia, essa é uma alteração crônica em que ela gera um quadro de anemia, tá? Ou seja, é como se eu tivesse aqui uma outra doença qualquer que possa... Eu tenho uma parasitemia. A parasitemia vai me levar à perda de sangue, possa ter prejuízo, por exemplo, de ferro no meu organismo, porque o parasita vai sugar muito e vai me levar à anemia, né? Só que aqui eu não tenho uma parasitemia, eu tenho uma leucemia, que possa gerar uma anemia, tá? Mas às vezes é muito comum de primeiro achar que é uma anemia, que é mais fácil, uma situação mais básica, né? Mais rotineira. Então é por isso, tá? Não significa de forma alguma que a anemia se transforma em leucemia, não. Esse foco de confusão vem a partir daí, tá certo? Mas você tem razão, as pessoas. Oi, diga. Diga, Dani. Parasitemia no homem, onde que ele começa a perder sangue? Parasitemia no homem? Lembra daquela imagem que eu te mostrei, ô Dani? Olha só, quando eu mostrei aquela imagem, aqui, descartar. Lembram? Aqui, ó. Só porque senão eu não consigo mudar aqui. Ai. Aqui, ó. Quando você... Essa imagem daqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você, só um minutinho. Aqui. Olha. Nessa imagem, onde eu coloquei para vocês que o parasito no intestino, ele vai promover danos, né? Ele agride o tecido do intestino. Então, ele acaba podendo provocar hemorragia. A pessoa às vezes nem percebe, sai nas fezes, tá? Então, quanto maior, principalmente por vermes que possam ficar no ambiente intestinal, tá? Então, Porque isso mulher, diga, porque mulher provavelmente deve sair na menstruação, né? A perda de sangue, né? Dani, cuidado para não confundir, tá bom? Menstruação é uma situação. O fato de eu menstruar não significa que eu só vou ter perda de sangue através da menstruação, não. São situações completamente distintas, tá bom? Uhum. Tá? Tá bom. Bem, deixa eu seguir aqui, ó, pra gente aqui, tá? Pra gente continuar. Bem, então, aqui, nesse caso específico, chamando a atenção de vocês, para vocês terem essa noção aqui em termos de imagem, o que seria uma representação de um sangue normal, e aqui no indivíduo com leucemia. Além de poder ser observada uma diminuição da quantidade de hemácias, e até isso ser sugestivo a um quadro de anemia, eu vou perceber que os meus leucócitos, ou seja, as minhas células de defesa, elas estão completamente disformes, ou seja, alteradas em termos de formato, tá? E principalmente funcionalmente.
Como elas são células de defesa, a partir do momento que elas não sejam mais funcionais, logicamente isso significa que eu estou perdendo defesa no meu organismo, tá bom? Olhem só aqui no caso específico, chamando atenção. Nessa situação, deixa eu pegar aqui, ó. Uma situação de normalidade, onde eu tenho hemácias e leucócitos em proporção e tamanhos normais. Aqui, de repente, eu tenho essa abundância de leucócitos, não só aumentados em quantidade, mas também alterados no seu formato, tá bom? Não sei se vocês ouviram, acompanharam, acho que foi no final de semana, e não sei se vocês se recordam. Ele, na verdade, marcou muito a minha geração, que é o Daniel Azulay, né? Porque ele, na minha época de infância, assistia televisão com ele fazendo desenhos e a gente tentando replicar. Por que eu estou falando disso? Porque apareceu, ele veio a óbito esse final de semana por Covid-19, mas ele estava em processo de tratamento de leucemia. Então, isso susceptibiliza muito o indivíduo. Por quê? Essa doença em si já diminui o organismo dele no mecanismo que ele tem de defesa natural para tudo, né? Imagine ainda com aí no caso sendo acometido por um vírus com esse potencial, então infelizmente evoluiu para óbito, tá? Só para contextualizar em relação. Oi. Quem perguntou? Até o tratamento em si. Não, na verdade é só um comentário. Até o tratamento em si, ele causa também uma expressão. Sim, bem falado. A rádio, a quimioterapia, inclusive não só do tratamento de leucemia em si, o tratamento oncológico, né? Os indivíduos, independente de qual que seja a causa tumoral maligna, ou seja, qual que seja o câncer que o indivíduo tenha, ele tem o tratamento pela rádio, pela quimioterapia, ele diminui o sistema imunológico do indivíduo. Por isso que essas pessoas realmente precisam de ter o cuidado redobrado, não precisa nem dessa situação, porque hoje em dia estamos todos com cuidado, né, muito intenso, mas independente de estarmos vivendo um período desse, né, esses pacientes, eles devam evitar, qualquer que seja o vírus ou o agente microbiano, eventualmente possa causar grandes prejuízos à saúde desses pacientes. Oi, perdão? Eles não podem comer nem alimento cru, né? Nem frutas. Sim, tem uma restrição muito grande, porque ali, alimento cru, às vezes possa vir a ter algum micro-organismo, algum parasito, né? Então, isso sim, tem restrição alimentar. Às vezes a gente acha que a pessoa está até exagerando, mas não é não, né? Excesso de local que está super ventilado, às vezes eles têm receio, porque qualquer coisinha vão fazê-los gripar, né? E prejudicar o bom andamento do tratamento. Enfim, isso realmente é muito severo. A gente vai ter oportunidade de citar isso adiante e é muito, muito importante isso, né? A leucemia, então, ela predispõe muito mais esses indivíduos a processos infecciosos, independente de quais sejam, tá? Por isso que a gente falou até no comentário inicial, né, que falaram a respeito da anemia, olha, lembra que eu falei? A leucemia, ela promove uma anemia, tá? Ela predispõe o indivíduo a quadros anêmicos. E além do fato também da leucemia, ela gerar no indivíduo uma possibilidade, lembra daquele epistaxis que eu comentei com vocês? Que é a perda de sangue pela região nasal, pela mucosa nasal. Esses indivíduos, eles são mais propensos à hemorragia. E, particularmente nessa região, é mais comum, às vezes, a pessoa começa a apresentar, né? A gente vê, às vezes, até isso em novela, quando eles retratam essas situações, tá bom? Então, realmente predispõe. Diga. Quem está falando? E também, Poliane novamente. Diga, Poliane. Tem também, dentro da célula, também, tem aqueles roxões que dá na pele. Hematomas, né? Tratamento. Isso também seria sangramento também? Sim, é justamente. Essas pessoas, às vezes, elas possam apresentar hematoma em diferentes partes do corpo, que são esses roxões que você mencionou, né? Por quê?
como ele é mais propenso, os vasos, até mesmo vasos internos, capilares, eles predispõem às vezes ter rompimento e aí faz aquele hematoma, por isso que é perceptível. A pessoa às vezes mal encosta, né? Já tem aquela manifestação, aquele roxidão. É isso mesmo, Poliana, tá? Bem. Obrigada. Nada. Aqui eu chamo a atenção de vocês quando a gente vai no clínico, né? Muito comum dele ali avaliar a nossa mucosa, pelo menos eles deveriam, né? Nem todos fazem, mas observa a nossa mucosa, passa a mão por baixo do nosso pescoço. Por que disso? Tá? Porque literalmente o que a gente está querendo, ele está querendo ali é verificar se tem algum inchaço. Por quê? Existe nessa região, e eu vou apresentar a vocês isso a partir de semana que vem, nós temos os linfonodos, que são locais que a gente fala de sentinela de processos infecciosos e inflamatórios, tá? Por exemplo, se eu tiver uma dor de inflamação da garganta, a tendência é que eu apresente esse gânglio na região do pescoço aumentado. São aqueles nódulozinhos que às vezes a gente percebe, aqueles edemas, tá? Gânglios, que às vezes as pessoas falam, tá? No caso da leucemia, nós também temos a tendência a observar esses gânglios com gestos aumentados, tá bom? Vocês vão ver o porquê, depois eu vou explicar mais adiante, é porque tem uma historinha a partir daí. Mas é uma característica, inclusive, de avaliação clínica, né? Não significa que se eu tenho o gânglio aumentado, que eu tenho leucemia, não, tá, gente? Como eu falei com vocês, processos inflamatórios básicos e relativamente domésticos a gente tende a ter. O fato é que a gente está imaginando, eu estou diante de um paciente com várias alterações, com várias queixas clínicas, aumento de gânglio, né? Então, assim, é um conjunto que às vezes vai ajudar ali o clínico a solicitar um determinado exame de diagnóstico, a aprofundar mais naquele caso, tá bom? E, logicamente, na hora que eu faço a análise do sangue, a observação dos leucócitos, ele é fundamental, né? Não só em termos de quantidade, mas também a gente avaliar o tamanho e o formato deles, certo? E, como eu falei com vocês, tem um diagnóstico mais invasivo, que é por aspiração, que literalmente com a agulha a gente vai coletar material da medula óssea. Aí eu consigo verificar de uma maneira mais clara ali as alterações dos leucócitos e hemácias, tá bom? Como eu já falei anteriormente, ele é invasivo, então ele não é o primeiro de escolha, mas quando a coisa vai ficando mais sugestiva, quando eventualmente eu vou começar a ter, né, uma maior propensão a imaginar que isso possa ocorrer, né, de diagnóstico, eu possa realmente acometer e ter esse pronunciamento, tá bom? É a necessidade desse diagnóstico. Ou realizar biópsia, né? Que aí é a retirada de um fragmento, tá? Para poder ter a análise. É lógico que isso é só de acordo com a necessidade, critério clínico, tá bom? Afinal de contas, um diagnóstico desse, ele precisa ser assertivo. Eu não posso ficar na dúvida, eu acho que seja. Então, é por isso que, eventualmente, eles possam agir de tal forma cada vez mais invasivo, mas para chegar a uma conclusão real do que esse paciente apresenta, tá bom? E a possibilidade, tenho certeza que todos vocês já ouviram falar da possibilidade do transplante, né? O transplante da medula óssea, que é uma situação em que, primeiro, tem que ter compatibilidade, né? E que eu tenha substituição daquelas células que têm alteração na formação das células do sangue por um material que seja saudável, por um material que, na verdade, possa substituir e atender agora a demanda de produção de células do sangue adequadas e saudáveis para o organismo do indivíduo, tá bom? Isso só é possível a partir do momento que a gente vai no hemocentro, eles recolhem um pouquinho do nosso material sanguíneo e eles ficam lá no banco de dados.
Caso algum dia venham precisar no banco e que seja compatível com o meu material de medula óssea, eles me convidam a ser uma doadora de medula óssea, tá bom? Tranquilo? Diga, pode falar. Diga, João. Então, no transplante da medula óssea, pode ocorrer algumas complicações ou risco? Ô, João, sempre tem a possibilidade, tá? Na hora que a gente fala de transplante, seja ele qual for, sempre existe a possibilidade de complicação, tanto para o receptor, ou seja, para a pessoa que vai receber o transplante, né? Às vezes, possibilidade de rejeição, toda cirurgia, né? Toda cirurgia que eu vou fazer, ela é passiva de, na hora do procedimento em si, acontecer alguma coisa que não estava ali no projetada, inclusive com alguma possibilidade também de alteração para o próprio doador. É lógico que esse é um procedimento que ele tende a não gerar isso, tá? E se eles tiverem alguma sombra de dúvida de que isso, porventura, venha a ser nocivo para ambas as situações, eles não vão proceder. Mas, igual a sua pergunta, tem algum risco? Todo processo cirúrgico tem. E todo processo de transplante também tem. Agora, relativamente um baixo risco, tá? Então, eu só não posso falar, 100%, hipótese alguma. Não, isso na hora que a gente fala ali no dia a dia, isso não é verdade. Tá, João? Mas eles sempre fazem isso. Por isso que é muito importante. Não basta, embora eles queiram muito que a gente, por exemplo, seja doador, né? Sempre doador de que quer que seja, doação de sangue. Inclusive, não sei se vocês viram, tá? A Hemocentro está pedindo quem possa ser doador, eles estão precisando muito de sangue, enfim. Mas eles sempre vão fazer tentando resguardar ao máximo a saúde de todo mundo, inclusive do doador, tá? Bem, gente, então aqui é o que a gente finalizar. Eu quero me colocar à disposição se mais alguém tem alguma dúvida, tá? Chamar a atenção de vocês muito, por favor. Estudem, acompanhem, né? Pontuem, estudem, né, nesse sentido que eu falei com vocês, pontuando algumas coisas-chave, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Ô Lu, aqui. Diga, Arthur. Por que dependendo do... Porque dependendo do tipo de pessoa, tem pessoa que toma medicação, elas não podem fazer doação sanguínea. Por quê? Primeiro, porque às vezes o próprio medicamento em si possa promover algumas alterações no sangue do indivíduo, né? Interferir ali na dinâmica daquele momento. Não quer dizer que vou adquirir uma doença por causa disso, mas naquele momento, sob o uso medicamentoso, às vezes eu sou propensa a algumas alterações, tá? E porque, eventualmente, isso, logicamente, isso tira a característica saudável desse sangue a ser doado, tá bom? Então, por causa disso, eles realmente analisam tudo, Arthur. Característica, né? Se esse indivíduo fez, por exemplo, colocou piercing recentemente, se o indivíduo fez uma tatuagem recentemente, não significa que isso necessariamente signifique perda de saúde, mas é como ainda todo processo, às vezes se eu tiver algum processo infeccioso, alguma manifestação, eles tentam não replicar isso, principalmente porque ninguém recebe doação sanguínea se não está precisando, né? Então, você já imagina que aquele indivíduo que vai receber o sangue, ele já está mais debilitado. Então, a gente precisa de resguardar. Então, são vários conceitos que realmente eles observam em relação a isso. Compreendi. Tá? De nada, Arthur. Mais alguém? Mais alguma coisa? Não. Sim. Então, diga, Beatriz. Eu conheço casos de pessoas que, quando ficam estressadas, começam a ter roxidão por partes do corpo. Isso tem alguma coisa relacionada a isso?
Geram ao indivíduo, esses hematomas, né? Geram a eles, às vezes, a característica do estresse, ela interfere muito no nosso organismo, tá? Em vários conceitos, em vários sistemas. E aí isso susceptibiliza esses indivíduos a terem pequenos pontos hemorrágicos, né? Que venham a ter esse arroxidão. Então, isso é possível de ser observado, do qual tem essa interferência da coagulabilidade e essa possibilidade, tá? O sistema nervoso é incrível, ele interfere em tudo nosso. Tanto é que, por exemplo, o clássico exemplo é a interferência dele no nosso trato gastrointestinal. A gente tende a ter uma rapidez muito mais no trânsito intestinal quando eu estou nervosa, por isso que, eventualmente, a gente às vezes tem a diarreia, né? Então, ele comanda, ele interfere, sim, em vários pontos do nosso organismo e isso possa acontecer. Não significa que seja obrigatório, que todo mundo responda da mesma maneira. Tá, Beatriz? Obrigada. De nada, Bia. Mais alguém? Mais alguém? Não. Gente, então eu gostaria de agradecer aqui o contato de vocês hoje. Lembrando vocês que agora, toda quarta-feira, esse mesmo link é o link que a gente vai utilizar para a nossa live do sistema imunológico, tá bom? Aos meus meninos do primeiro período, chamando atenção para vocês, eu vou mandar depois, tá? O link do nosso encontro de sexta-feira. Tá? Então, espero você sexta-feira, às 7h30, para a nossa outra disciplina. Então, sempre chamando todos vocês, chame os colegas de vocês que não têm participado da live, para não deixarem de entrar, de participar. Isso é muito importante. E também podem falar que a professora está com saudade, que quer pelo menos ouvir a voz de vocês, tá? É muito, muito bom, pelo menos, né? Já que a gente está nessa distância, na hora que eu vejo aqui o nome de vocês, enfim, é muito bom ter esse contato, mesmo que remoto, mas isso é muito bom, tá? Um grande beijo aqui, ó, Alexandra, Arthur, Beatriz Luz, Brenda tá caladinha, saudade de você, Brenda. Cássia, Daiane, Daniela Cristina, Débora. Tem outra Débora, tem a Débora aqui, Emanuele, Érica Santos, Fabiane, Gabriela, Glenda, Igor, João Vitor, Lara, Lívia, Lucas, Marcelo Assis, Marcos Arthur, Maria Cecília, Melina. Gente, beijo a vocês, chamem seus colegas a participar da live, tá? Se cuidem e estudem. Tá bom? Então, vocês podem me mandar atividade, não deixem de mandar atividade por e-mail e fiquem com Deus, tá bom? Beijão. Até mais. Brenda, espera. Pode falar, Brenda. Deixa eu ouvir sua voz, Brenda. Aí, minha vizinha, viu, gente? Minha vizinha. Beijo, Brenda. Tudo bem com você? Celu, tudo jóia. E você? A Malu falou que é sua vizinha também. Ah, é? A Malu? E também, gente, eu tenho muito aluno que é meu vizinho aqui, vocês não têm noção. Tem hora que eu tô na rua, assim, de repente, professora. Aí, ó, beijão a todos vocês, viu? Brenda, não some não, viu? Tá bom, deixa eu te perguntar. Você quer que manda o print das unidades feitas 1 e 2 ou você vai olhar pelo sistema? Boa lembrança, Brenda. Eu peço a vocês para mandar o print do desafio nota máxima, tá bom? Agora, as atividades que vocês têm ali em relação à atividade diagnóstica, de aprendizagem, não precisa print não, que esse eu consigo verificar que vocês fizeram, tá bom? Então, só o desafio nota máxima é porque aí a gente não tem como e é importante que vocês façam e me mandem por gentileza esse print, tá? Possa ser, porque ali aparece a porcentagem do que você está fazendo. Então, isso é muito importante, todo mundo fazer todas essas atividades do AVA, tá bom, gente? Lu. Oi, diga, Débora. Sobre as atividades que a gente tem que te enviar por e-mail, todos os e-mails que você recebe, você responde? Todos. Se porventura, até também bom comentário. Você mandou e não recebeu o meu retorno de recebimento, pode mandar de novo, pode entrar em contato, tá bom, Débora?
Eu Tá bom, respondo obrigada. todos. Todos que vocês me mandam, assim, acuso o recebimento, né? Porque para você, eu fico imaginando isso, porque vocês do outro lado devem ficar ansiosos sem saber se eu recebi ou não. Então, eu dou retorno a todos. Tá, Tá bom, Débora? obrigada. De nada. Por que que Diga! você? Diga, Glenda. Coloca Você a quer... para esquentar. Oi? Não. Não, professora. Tô falando com o irmão aqui. Esqueci de ligar no microfone. Gente, então, beijo para vocês. Fiquem com Deus, meus alunos. Se cuidem. E não some, não. Eu sinto falta de cada um de vocês aqui, tá bom? Professor, Oi, diga. o print é por e-mail ou para mandar no privado? Não, por e-mail. Tá? Por e-mail, porque senão sobrecarrega, eu não consigo nem verificar aqui. Então, por e-mail, tá bom, Marcos? Por gentileza. Tá? Beijo para todos vocês, gente. Fiquem com Deus, se cuidem. Minha turminha de primeiro, sexta-feira, 7h30, para a gente poder sextar juntos, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem, gente. Saudades. Fiquem com Tchau, Deus. com Deus. Beijo. Tchau. Que bom. Aí é bom. Tchau, Daiane. Tchau, Glenda, Lívia, todo mundo aí. Poliane. Fiquem com Deus, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Outro. Saudade de vocês. Depois eu vou chamar a senhora no WhatsApp. Ok. Abraço. Manda mensagem lá. Tchau.